Vamos lá, mamães. Então, eu vou fazer um vídeo que já tem um tempo que eu tô com vontade de falar sobre isso. Acho que vai ajudar muito vocês a distinguir, claro, obviamente, né? Então, ao final do vídeo, vocês vão estar sabendo diferenciar bem o que é educação positiva do que é disciplina positiva. Mas, principalmente, vocês vão conseguir diferenciar aquelas pessoas que gostam de criticar sem entender coisa alguma. Porque quando a pessoa começa a misturar os dois nomes, tratando como se fosse tudo igual, já começou a acender a luzinha do tipo, não tá sabendo de nada. E aí vocês vão conseguir identificar logo esse perfil que tá cheio de gente por aí, que gosta de colocar tudo no mesmo saco, como se fosse a mesma coisa, e não é. E principalmente vocês vão poder também, que eu acho bem importante, identificar assim, eu acho que eu me identifico mais com a disciplina positiva. Eu acho que eu me identifico mais com a educação positiva. Essa é a ideia. Diferenciar, saber qual que gosta mais e também reconhecer quem tá sabendo de coisa alguma. Tá? Então, apesar desses nomes serem bem parecidos, né, disciplina positiva, educação positiva, eles não nasceram no mesmo lugar, eles têm vertentes diferentes, abordagens diferentes, inclusive alguns temas, olha lá, altas tretas, altas discussões, por ter exatamente pontos de vista muito diferentes, tá? Então, é bem legal eu contar esses babados. Legal que eu quero dizer assim, legal entender que mesmo as pessoas tendo o mesmo objetivo, elas podem ter caminhos e às vezes encontrar formas diferentes de agir e se relacionar com a criança. Mas essas duas abordagens têm uma coisa em comum, que é claro, que é as duas buscam formar crianças emocionalmente seguras. Elas buscam fortalecer as relações familiares para que elas sejam mais respeitosas, que busquem educar essas crianças pensando lá no futuro, sem violência, sem humilhação. Então, elas chegam a isso, sim, mas por caminhos um pouco diferentes. Eu vou contar tudo aqui para vocês nesse vídeo. Então, eu vou começar agora com disciplina positiva, ok? Então, aí vai ficar aqui em algum lugar, disciplina positiva. O que é isso? Ela começou através dessa organização de conhecimentos que a Jane Nelson, que é uma psicóloga americana, ela fez e criou o primeiro livro, Disciplina Positiva, ele é de 1981. Então, para vocês terem uma noção, a primeira formação que veio para o Brasil, né, pela PDA Brasil, que é a Associação da Disciplina Positiva do Brasil, os educadores, né, que vieram, a Beth Rodrigues, a Fernanda Lee, elas são formadoras, e a primeira formação começou em 2015. Então, aqui no Brasil, recente, né, tem vários já pessoas formadas, é claro, mas é recente esse tipo de formação, né, de certificação. A abordagem da disciplina positiva, ela foca muito em duas palavras importantes, que é firmeza e gentileza. Esse é bem grandão, porque essas duas coisas caminham juntas mesmo. E a base da psicologia do Alfred Adler, que foi quem ela utilizou, a Jane, para ser essa base que se utiliza da disciplina positiva. Depois vem um sucessor dele, que é o Dreyfus, né, que foi aluno dele, que são considerados para formar esse conjunto de informações ali, de conhecimento que traz a disciplina positiva. Bem interessante falar, e aqui eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, porque o Adler, ele era um contemporâneo da Maria Montessori, tem muita coisa da disciplina positiva que conversa totalmente com Montessori, eles participavam de eventos junto, conversavam a respeito, então tem bastante semelhança. E a disciplina positiva, ela traz uma ideia muito forte de que o comportamento da criança, ele está profundamente ligado ao sentimento de pertencimento dela, ao sentimento de importância que ela sente dentro da família. Quando a criança se sente pertencente, ela tende a cooperar mais. Quando ela se sente amada, quando ela se sente capaz, ela vai cooperar mais. Então, quando ela não sente isso, o comportamento muitas vezes vira o quê? Vira um pedido de ajuda. E essa é uma ideia muito presente ali na disciplina positiva. Esse vídeo é para diferenciar as duas, então vamos para a educação positiva agora. Antes, eu só preciso fazer um adendo a vocês. Eu, Heloísa Caran, né, para quem não me conhece, mãe, neuropsicopedagoga, montessoriana, tenho formação em educação parental pela disciplina positiva, então é claro que eu tenho muito mais propriedade para falar da disciplina positiva, mas com todo o respeito do mundo, muita consideração pelo trabalho lindo que a educação positiva faz, vou falar dela agora na sequência. Então, vamos lá, educação positiva. A educação positiva, ela não nasceu de um único método, tá? Ela é inspirada de diferentes correntes da psicologia, como a psicologia positiva e a psicologia humanista. E aí tem autores como Martin Seligman, né, daquele livro Florescer, também foi a primeira a falar sobre a educação positiva. Então ela trata sobre desenvolvimento emocional, sobre trauma, traz estudos da comunicação não violenta, tem da teoria do apego, então tem outras bases ali, além da psicologia positiva, tá? Então, aqui no Brasil, a escola, né, de formadores, que é a Escola da Educação Positiva, ela começou em 2019. Então, foi fundada ali pela doutora Juliana Franco, pela Lívia Praiero, e hoje tem outros educadores, né, outras educadoras envolvidas, e já formaram vários pais e profissionais da educação, profissionais
de diversas áreas, né, da saúde, para falar sobre essa forma de mediar e ensinar a criança, que tem respeito, tem firmeza, mas tem outras palavras que elas acrescentam, que seria o acolhimento. Mas aí você vai me perguntar assim, tá, Eloy, cadê as diferenças? Cadê os babados? Por que é tão diferente assim? Parece ser tão parecido, né? Vou chegar lá. Então, a disciplina positiva, ela trabalha com ferramentas, tá? A gente aprende a aplicar estratégias, técnicas, é como se a gente tivesse com a intenção ali de estudar formas diferentes de saber como agir. Então, por exemplo, reuniões de família, espaço da calma, perguntas curiosas, os acordos, as consequências lógicas, são estratégias que a gente aprende a aplicar, técnica mesmo. A intenção, o intuito é transformar aquela situação do dia a dia em um momento de aprendizagem, e para os pais iniciantes isso ajuda muito, porque vão saber como, né? Já a educação positiva, ela costuma olhar com olhos de cautela para essa ideia de técnicas e ferramentas. Inclusive, eu já vi discussões assim bem calorosas, enfim, que eu não concordo, porque eu acho que não deveria ser discutido dessa forma, mas enfim, porque a educação positiva fala sobre essa qualidade da relação, da presença do adulto, sem estratégias, né, que a disciplina positiva utiliza. Então, o que eles argumentam é que tornaria uma coisa mecânica, né, mas eu posso dizer em minha defesa, né, então eu tô tentando mostrar os dois lados, tá, gente, para ser, assim, o máximo, né, possível mostrar os olhares, assim. Em minha defesa, eu posso dizer, assim, que a gente, como ser humano, a gente utiliza estratégias, né, a gente pode pensar, assim, que a gente utiliza, inclusive, ferramentas, manipula ferramentas, isso tudo é uma forma de agir, né. Então, por exemplo, quando uma professora na sala de aula descobre que usando música ela consegue a atenção das crianças quando começa a cantar, isso é uma ferramenta que ela está utilizando, uma estratégia, né? A intenção de usar aquela estratégia ou aquela ferramenta é para ter uma comunicação que não seja com gritos, por exemplo. Então, é uma forma de lidar um pouco mais inteligente, né? E essa é a intenção. É como se a gente tivesse, então, através da disciplina positiva, dando ideias, alimentando os pais, alimentando esses educadores, enfim, com possibilidades. O que eu percebo também é que muitas vezes as pessoas começam a disciplina positiva e aí já estão assim, né, voando. Aí às vezes até começa a concordar mais com né, e ir para o caminho da educação positiva, mas eu acredito que para pessoas que não têm um bom repertório de educação respeitosa, essas estratégias ajudam muito para começar. Tá, então eu vou dar um exemplo bem prático, que é um pulo do gato, tá? Da disciplina positiva, e para você que gosta de colocar as coisas em prática, aqui eu vou te apresentar algo e justamente vou utilizar isso para mostrar que é algo diferente do que se pensa lá na educação positiva. Então vamos lá. Um desses exemplos é o espaço da calma. Para mim, ele é um pulo do gato, ele é uma oportunidade da gente ensinar as crianças que pode existir um lugar muito pensadinho, então ele é montado antes, tá, com a criança, ele é gostoso, é cheiroso, é aconchegante, para ele se autorregular. Não é um castigo. A ideia é que primeiro a criança aprenda com a ajuda de um adulto, com o tempo, a se autorregular dentro desse espaço. Então ela desenvolve, a gente está querendo desenvolver mais a autonomia emocional. Mas a educação positiva, ela questiona isso e entende que dessa forma a criança não consegue se regular num espaço, né? Então eles defendem que especialmente nesses momentos de emoção mais intensa, a criança precisa da presença de um adulto para fazer a corregulação, e não de um espaço separado. Percebe a diferença? Então vamos lá, em resumo, na prática, como professora, como mãe, o que eu vejo? Espaço da calma, aquele espaço que numa escola pode ser muito útil, principalmente para crianças neuroatípicas, elas utilizam para se regular, mas esse espaço funciona muito bem quando elas já foram orientadas a utilizarem o espaço da calma. Como eu uso? O que eu faço lá dentro? Como é que eu posso fazer? E realmente algumas crianças, o que eu percebo é que elas ainda não conseguem se autorregular e não conseguem mesmo quando a gente está orientando. Então esse espaço da calma não funciona para todo mundo, mas eu acho que como qualquer coisa não funciona para todo mundo. Não sei se vocês já conheciam essa ideia do espaço da calma. Existe um livro da Jane Nelson que ela fala sobre esse espaço, convida os pais a criarem dentro de casa esse ambiente. É uma coisa bem interessante para pesquisar, ver, e se casa com a tua necessidade, com o teu ambiente e com aquilo que tu acredita, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro. Bota aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse espaço da calma, se vocês já conheciam e se acham interessante, ou também acham que a criança precisa, desde sempre, e por muito tempo, de um adulto para se autorregular.
Tá, agora a gente vai para a segunda diferença, e é um outro pulo do gato também, se você quiser começar a colocar em prática, achar que faz sentido para ti, é da disciplina positiva e é visto com muita cautela pela educação positiva, tá? Então, a disciplina positiva, ela fala bastante sobre as consequências naturais e lógicas. Então, eu vou explicar do jeito que eu entendo muito Montessori. Sujou, limpa, molhou, seca, tirou do lugar o brinquedo, guarda. E se a criança, por exemplo, não leva o guarda-chuva para a escola, e a gente está sempre dizendo todo dia, permitir que ela vá sem o guarda-chuva é uma forma de ensinar, porque ela vai lidar com as consequências de ficar sem o guarda-chuva. Então, essa é a ideia da consequência lógica. É aquilo que é natural de acontecer. Então, se a criança não está conseguindo brincar no parquinho, naquele momento, a gente orienta, até o momento que a gente percebe, não, ela não está conseguindo brincar no parquinho de uma forma ok, então ela precisa sair do parquinho. Esse é o tipo de lidar com a consequência, não é uma punição. A educação positiva vê com maus olhos porque é muito perigoso e muito fácil cair na punição através das consequências, tá? Porque muitas vezes vai dizer, isso é uma consequência. Mas aí, por exemplo, a criança não se comportou bem em determinada coisa e perde outra, né? E daí é uma punição, porque não está relacionado ao que aconteceu. Eu entendo, oriento as famílias, falo muito sobre isso, quanto as consequências lógicas, elas funcionam, elas são importantes, é um ensinamento para a vida. Então, por exemplo, no Montessori, por exemplo, as crianças usam um copo de vidro, para quê? Porque a hora que o vidro cai no chão, ele quebra. E a criança aprende que ela tem que tomar muito cuidado com o copo. Então, apesar de todas essas diferenças, gente, entre as duas, existem muitas coisas em comum. E nenhuma das duas abordagens, ela defende violência, defende humilhação, defende punição. Com certeza não é esse o foco das duas abordagens. As duas querem crianças que sejam emocionalmente seguras. Porque o que a gente entende é que educar a criança não é sobre controlar a criança, entende? É sobre a gente ensinar as habilidades que são para a vida deles, para que eles consigam aplicar mesmo quando a gente não estiver ali. Então agora me conta aqui nos comentários qual das duas vertentes vocês se identificam mais. Se vocês já conheciam tudo isso que eu coloquei aqui, e se você já conhece alguma das pessoas que eu falei aí da educação positiva, da disciplina positiva, se esse tipo de reflexão faz sentido para ti, então te inscreve no canal, já faz o joinha ali, que aqui eu compartilho várias orientações práticas para educar com mais consciência, com segurança, com conexão. E na semana que vem eu vou trazer exemplos bem práticos, pulos do gato mesmo, para aplicar princípios da disciplina positiva no dia a dia da família. Então vai ter muito pulo do gato. Eu vejo vocês semana que vem. Até mais!